Olá pessoas, esse aqui é o Planeta Capital, eu sou o Bruno Pedroso e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo um pouco diferente, pois está preparado aqui alguns slides, onde nós perceberemos uma nova relação com o Bitcoin. O tema de hoje se trata Entendendo o Futuro do Bitcoin. Uma análise holística do Bitcoin e as relações com o mundo. Então, o vídeo de hoje ele se trata de uma análise holística. Não terá cálculos complexos e nem projeções estatísticas. E também um aviso prévio, o vídeo de hoje será um pouco mais longo, pois está preparado alguns slides aqui. Então se acomode, relaxe, assista o vídeo quando ele for conveniente e vem comigo. Os tópicos abordados nessa aula serão: o que constitui uma moeda, fatores globais, o montante do fundo em Bitcoin, a entrada do PayPal e da Visa, citações de especialistas, impactos para o futuro e lições valiosas. Então, se trata de uma análise de uso desta criptomoeda. Portanto, como dito o título, se trata sobre Bitcoin. Bitcoin é o início da blockchain. Para quem não conhece, blockchain, ela é um algoritmo, ela é um sistema computacional criado inicialmente com o Bitcoin. A blockchain tem o seu nome próprio, pois ela pode ser refeita e reestruturada e reutilizada em diversas formas dentro dos intérpretes de programação. Ela se trata de um sistema de comunicação, de um sistema contínuo, criptografado e imutável. Por si só, a blockchain ela é a grande inovação. E o Bitcoin é quem lançou esse sistema. É a moeda vigente, é o início da blockchain. Bitcoin é sem fronteiras. Mas como assim sem fronteiras? É exatamente isso. Diante do mundo que temos hoje, onde temos divisões de países, repúblicas e ditaduras, no nosso mundo existem fronteiras. E o Bitcoin vem sendo desconectado de uma estatal. Então, para o Bitcoin não existe o Estado nele. Ele é descentralizado e pertence à rede de seus usuários. Bitcoin sem intervenção estatal. Bom, intervenção estatal indireta é possível de se ter, com cobranças de impostos, com legislações, regulamentações, até proibições. Mas diretamente, uma intervenção estatal no Bitcoin é impossível. Dado isso, então, a relação dos bancos centrais, aonde nos estados quais eles fazem parte, eles têm ações conjictuas com a economia do país vigente. Seja qual o país for, os bancos centrais determinam juros, determinam a forma que os outros bancos vão agir, determinam taxas de crédito, de empréstimo, influenciando empresas e também os consumidores, claro que também os trabalhadores. Por isso, o Bitcoin, por ser descentralizado e por possuir um limite fixo na sua emissão, o Banco Central não poderá intervir em seu sistema diretamente, contando sim a parte econômica, pois com a intervenção do Estado em si, com a proibição, é possível. Agora a pergunta é provável? Pelo jeito que o mundo está se comportando, eu acho impossível. Agora vamos para uma frase de Dan Hock, o fundador da Visa. O Bitcoin representa não só o futuro dos pagamentos, mas também o futuro da governança. Dan Hock, fundador da Visa. Não vou me atender muito a
discussões políticas nesse vídeo, mas o que vale ressaltar é a importância do que ele disse nessa frase, que representa não só o futuro dos pagamentos, mas é o futuro dos pagamentos. Mas ele também traz a relação que é o futuro da governança. Só essa frase merece um vídeo por si só, né? Mas vamos continuar. O que constitui uma moeda? O que faz ser uma moeda, economicamente falando? Olha, para teólogos economistas, uma moeda ela precisa estar atingindo os seus 3 pilares de fundação. Ela precisa ter pelo menos essas 3 coisas para sim ser uma moeda. Essas coisas são meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Basicamente, o meio de troca é a moeda que é utilizada no mercado, no consumo, no dia a dia e no cotidiano. A moeda que é usada diariamente por aí como meio de troca. Claro que também pode servir para acordos internacionais entre países, ou um pouco distante do macro mercado, indo para o micro mercado, onde é focado mais em grandes compras. Então, o meio de troca, ele possui seus derivativos, mas ele é basicamente isso. Uma moeda, ela significa algo pelo seu valor e poderá ser usada como meio de troca para adquirir outra coisa por causa do seu valor. Unidade de conta. A unidade de conta significa que algo é o que está sendo dito. Por exemplo, uma garrafa de água vale R$ 2. Todos sabemos que uma garrafa de água vale R$ 2. Então, a unidade de conta é o R$ 2. O reais é uma unidade de conta em nosso país. Já o dólar, ele é considerado a moeda internacional e, por assim dizer, unidade de conta para muitos países em comunicação internacional. Portanto, muito usado hoje pela globalização. Reserva de valor. Reserva de valor é todo aquele material, todo aquele objeto que possui em si um valor. Uma reserva de valor usada há milênios, conhecida por todos e usada até hoje, é o ouro. Portanto, ter reserva em ouro é válido para a sua reserva de valor. Sim, não é muito complexo entender isso. Mas o Bitcoin ele se encontra não nesses três fatores. Por isso muitos economistas o criticam. Porque meio de troca, mais ou menos o Bitcoin é utilizado nisso. Unidade de conta, ainda menos. Tem grandes entusiastas que passam a estipular que o Satoshi será uma unidade de conta, pois isso é algo complicado para o Bitcoin, pois ele tem 8 casas decimais. Por isso ele possui, depois da vírgula, 8 casas. Então são números complicados de se usar no dia a dia. São números difíceis de se gravar mentalmente. Então, por isso criaram o Satoshi, que é considerado a menor porção de Bitcoin possível. E a reserva de valor, aonde o Bitcoin mais se encontra hoje. O Bitcoin ele é tão falado por isso, porque ele é uma reserva de valor, onde a moeda é mais difundida e aclamada. Mas isso é apenas um pedaço do Bitcoin. Ele é uma ótima moeda de valor, tem a sua volatilidade, mas não é algo que eu vou me atender a este vídeo. Valores. Então, bora para o próximo slide. Números em proporções globais. Do embrião digital à inovação do século. Olha, vamos passar alguns números aqui da população. De acordo com o relatório da ONU sobre a população mundial, a Terra terá
9,7 bilhões de habitantes até 2050, em comparação com os atuais 7,7 bilhões. Essa pausa aqui porque para pensar que é tanta gente que é inimaginável. O PIB mundial. O PIB de todos os países do mundo são de 50 trilhões, mais 170 trilhões extras o PIB. Diz Mota, que já foi indicado a um prêmio Nobel de Economia, esse extra representa o total de ativos existentes no mundo. É o dinheiro que gira. Esse é o tamanho de porção do mundo usado pela comunicação através da unidade de conta dólar. É realmente muito dinheiro. Depois, mais tarde, veremos a quantidade que possui no fundo Bitcoin. Mas voltando aqui. Quantidade de países. Oficialmente existem 193 países aglutinados à ONU. E agora focando no Bitcoin. Carteiras de Bitcoin. Existem cerca de 44 milhões de carteiras online, de acordo com os dados da blockchain.com. Olha, carteiras de Bitcoin não significam uma carteira para cada pessoa, pois uma pessoa pode ter várias carteiras. E para quem tem Bitcoin, possui uma carteira. Só se for um fundo familiar e possui uma carteira para a família inteira. Mas então, esse número aqui mostrado mostra o número de carteiras online de Bitcoins, pois é impossível nós conseguirmos descobrir quantas pessoas possuem Bitcoins hoje. Talvez com a declaração de imposto de renda feita de maneira certa, né? Porque vale ressaltar que tem muitos erros na declaração por ser uma tecnologia nova, é até normal disso acontecer. E se a Receita Federal começar a emitir esses números diagnosticados pelas pesquisas da Receita, pelas declarações, nós talvez conseguimos saber o número de pessoas que possuem bitcoins no país ou em outros países que fizerem o mesmo. Mas hoje esse relatório mostra que 44 milhões de carteiras online hoje existem, uma pequena porção da população mundial. G20. Agora eu vou mostrar algumas notícias sobre a organização do G20 e sobre suas ações com o Bitcoin. Olha, são aqui algumas notícias do portal do Bitcoin que eu mostrarei somente aqui por cima. Lembrando que os links das referências estarão na descrição. Também estará o link para você acessar e poder ler a notícia por você, e tirar as conclusões e estudar. E também para estar ciente de novas atualizações, pois estou mostrando hoje e logo em seguida poderá aparecer novas notícias. Stablecoins representam risco para a estabilidade financeira global. Alerta G20. Cúpula do G20 promete regulamentação de criptomoedas na Argentina. Criptomoedas podem trazer benefícios para o sistema financeiro, diz G20. Olhando assim por cima, ele diz uma coisa e depois diz outra. Porque essas stablecoins, elas são moedas pareadas à moeda de um país, que elas são exatamente o valor da moeda do que o país é. E isso dá uma grande modificação no uso da moeda, pois ela revira uma reserva de valor fidedigna à moeda do país, e se ela passar a ser meio de troca, a moeda do país tem seu grande risco se ela não se atualizar rápido para a atualização digital, pois unidade de conta ela já é, né? E aqui ela diz que criptomoedas podem trazer benefícios para o sistema financeiro. Claro, o sistema em si, a tecnologia, é isso que eles querem dizer nessa parte. Coreia do Sul deve seguir regulamentação de criptomoedas elaborada pelo G20. E aqui também algumas notícias mais antigas e mais. Tem muitas notícias. Vamos continuar. Principais corretoras
e intermediários. Essas aqui são as corretoras no mundo hoje, aonde você pode comprar e vender Bitcoin e também diversas outras criptomoedas, sendo que essas têm suas taxas conjecturas a seu sistema próprio. Elas possuem cada uma com as suas qualidades de serviço e não possuem até hoje restrições com a quantidade de vendas e compras que você realizará com o seu saldo em Bitcoin, real, dólar, USDT, qualquer moeda ali que você usar. Até hoje, dentre essas que eu estou listando, nenhuma possui esse limite. Vamos falar agora rapidinho cada uma. Binance, a empresa originada no Japão e a maior do mundo. Mercado do Bitcoin, a empresa originada no Brasil e a maior da América Latina. Bittrex, Poloniex, Gemini, Coinbase. Talvez mereça um vídeo por si só, falando sobre diretamente as qualidades de cada exchange, ou talvez da exchange que eu uso, quais eu já usei. Talvez se esse vídeo conseguir atingir 50 likes, eu farei esse vídeo. Agora, dados muito importantes. O montante do fundo em criptomoedas cotados em dólar. Olha, vamos lembrar antes. 50 trilhões de dólares é o PIB mundial. 170 trilhões de dólares é o extra PIB. Então vamos para as quantias. Lembrando que essa tabela está em bilhões e ela foi feita dia 1º de 12 de 2020. Por isso os valores são mutáveis e amanhã poderá ser diferente. E essas no gráfico são as 5 principais criptomoedas hoje. Eu digo principais, pois são as que têm maior fundo alocado. Bitcoin com 351 bilhões, Ethereum com 67 bilhões, XRP com 21 bilhões, Tether com 19 bilhões e Litecoin com 5 bilhões. Vejamos aqui que o Bitcoin, mesmo com muitas críticas sobre a sua qualidade tecnológica, sobre a sua eficiência em transação, ainda é o maior fundo disparado. Mas comparando com as possibilidades de crescimento do mercado mundial, como dito antes, o Bitcoin ainda é um embrião. Agora isso muda totalmente o jogo. A entrada do PayPal é a possibilidade da Visa. A estratégia do PayPal é utilizar a ferramenta para facilitar o uso do Bitcoin como meio de troca. É exatamente isso. Hoje, já nos Estados Unidos, você que possui conta no PayPal, sendo que essa empresa possui 230 milhões de usuários, lembrando que o número de carteiras em Bitcoins é 44 milhões, e o PayPal possui 230 milhões de usuários, ele agora disponibiliza você comprar Bitcoin em seu sistema. Mas ele não é uma exchange. O PayPal não serve para você comprar e vender Bitcoin. Na verdade, você consegue comprar lá e vender. Mas se você começar a fazer isso em diversas vezes, buscando fazer o trade, o day trade, eles vão te bloquear, pois o PayPal ele colocou o Bitcoin em seu sistema justamente para ele ser usado como meio de troca, como utilização em compra no comércio. E também para uso em diversos países, pois se você está fazendo um turismo e outro país você quer usar a moeda e não precisa ir a uma casa de câmbio, você já possui Bitcoin. Lembrando que isso é uma imaginação que pode ser feita, né?
Já que o PayPal vem para facilitar isso, você poderá usar o Bitcoin para comprar o que tem interesse. Interesse do CEO da Visa. Agora aquela frase lá foi do dono, o fundador da Visa, agora é do CEO, quem comanda a diretoria geral da Visa hoje. O CEO vem fazendo grandes declarações a favor da tecnologia, concluindo com possível implementação no futuro próximo. Olha, ele vem falando sobre criptomoedas também muito bem, que a tecnologia é uma grande inovação, é uma mudança do século, vai revolucionar o sistema financeiro e vem trazendo suas declarações. Mais recentemente, ele fala em uma implementação do Bitcoin com a bandeira Visa. Isso mudará totalmente o uso do Bitcoin. Será que será conectado com as exchanges? Será que será conectado com o PayPal? Será que precisará ser implementado em bancos? Digo, bancos privados, até estatais, né? Mas tem alguns países já que possuem bancos onde implementaram o Bitcoin. Lá você pode adquirir Bitcoin dentro do banco e tem a carteira lá conectada à sua conta. Mesmo sendo uma rede descentralizada, os bancos eles utilizam disso como um meio de segurança para guardar a sua reserva de valor. Mas agora com a entrada da Visa, que utiliza sua bandeira em cartões de débito e crédito, mudará um pouco o sistema do Bitcoin. O crédito precisará ser modificado, pois não existe emissão a mais de Bitcoin, não existe. A emissão do Bitcoin ela é dada pela sua mineração em recompensas, pelo Proof of Stake, a prova de trabalho, qual possui um limite fixo em 21 milhões de unidades. Por isso que o crédito ele não conseguirá forçar a emissão de mais bitcoins. Portanto, o pagamento de crédito deverá ser realizado em outro meio de confiança, justamente com uma maior confiança e credibilidade com esse usuário, pois ele precisará pagar a sua conta em si, como é feito normalmente, mas não terá taxas onde é feito emissões de moeda sem lastro, como é feito hoje na economia de qualquer país do mundo, através da utilização do crédito. Isso é uma mudança gigantesca para a economia global. E o débito, claro, forma simples, que o PayPal também utiliza. Você tem sua quantia, você utiliza sua quantia, é diminuído da conta e pronto, não tem segredo. Regulamentações, o sistema de crédito e empréstimos, como eu acabei de falar antes. O Bitcoin, mesmo sendo que descentralizado, ele possui sua tecnologia implementável que poderá fazer parte de um sistema econômico complexo. Isso vale ressaltar. Ele poderá ser parte de um sistema econômico complexo, mesmo sendo descentralizado. É uma grande inovação, é algo que não existia até então, por isso que demora tempo para todo mundo aprender, para todo mundo começar a usar. E lembrando que o Bitcoin tem apenas 11 anos. É impressionante. Agora vamos com as citações de alguns especialistas. Algo que eu tenho a dizer: a visão é uma fração para uma ação. Então vamos ver quem são esses especialistas e o que eles estão dizendo sobre o Bitcoin. James Guichard, advogado, economista e banqueiro de investimentos. O ouro é uma grande maneira de preservar riquezas, mas é difícil de mover por aí. Você precisa de alguma alternativa e o Bitcoin é o bom suficiente para isto. Eu não estou surpreso de ver isso acontecendo. Paul Buchheit, criador do Gmail, do AdSense e do lema da Google. Bitcoin talvez seja o TCP/IP do dinheiro. Para quem não está no meio de programação, não entende o que é TCP/IP, já que ele criou o e-mail, esse é o protocolo de comunicação entre dois computadores, vamos assim dizer, entre duas contas, entre dois usuários que possuem um IP. Peer-to-peer, de pessoa para pessoa, ou de máquina para máquina.
No caso, Bitcoin de carteira para carteira. Ele tira um sistema bancário central, onde antigamente existia o lastro da moeda e hoje não existe mais, né? O Bitcoin ele desconecta disso e ele tá ali pela rede, como se fosse uma troca de, da moeda que temos hoje de pessoa para pessoa, fica ali trocando e tal, digitalmente, mas puramente digital. Ela não precisa de nenhum lastro possível e tão poucas moedas de hoje já tem. Então ele quis comparar com o e-mail, que mudou o fax, né? Veio das cartas. Então, é uma grande declaração de alguém vindo do Google e quem criou o Gmail. E também o AdSense. Nossa, o AdSense, YouTube, Facebook, Google inteiro, né? Nossa, o AdSense, cara. Então, não é qualquer pessoa que elogia o Bitcoin. Estejamos cientes disso. Um disclaimer aqui. O mercado ele é emocional, o mercado de trader. Mas vale ver o que esses especialistas estão dizendo, pois graças a eles as coisas se movem. E nós podemos fazer parte disso ou não. Continuando. Tyler Winklevoss, investidor milionário, empreendedor e famoso por ter tido a ideia original do Facebook. Nós preferimos colocar nosso dinheiro e fé na matemática, pois ela é livre da política e do erro humano. Tá bem? Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia prevendo o Bitcoin em 1999. Olha, eu penso que a internet será uma das maiores forças para reduzir o tamanho do governo. Uma coisa que está faltando mais, que em breve será desenvolvida, é uma moeda eletrônica confiável. 9 anos depois, nasceu o Bitcoin. É impressionante. Dan Rock, fundador da Visa. Nós vivemos no século XXI, mas ainda estamos usando estruturas organizacionais do século XVI. O Bitcoin é um dos melhores exemplos de como uma organização descentralizada, ponto a ponto, pode resolver problemas que essas organizações antigas não podem. Olha essa declaração, cara. Nós estamos vivendo no século XXI, mas estamos usando estruturas organizacionais do século XVI. Por isso que o Bitcoin é uma grande inovação. Não só o Bitcoin, a própria blockchain em si. Ela mudou o mundo, está mudando cada vez mais como ele é usado, como é usada a moeda no mundo. Isso é impressionante. Shamat Palahniuk, não sei nem dizer, mas é o ex-chefe da IO Instant Messenger e funcionário do Facebook. Atualmente o Bitcoin parece a internet antes dos navegadores. Claro que essa é uma frase antiga que eu quis trazer aqui para mostrar que, olha, o Bitcoin ele começou de uma forma e está outra e se tornando outra, assim por diante. Ele está diante de uma mutação, está diante de pessoas e países e organizações e formas de que possam usar essa ferramenta. Então, Bitcoin parece a internet antes dos navegadores. Agora os navegadores estão chegando. E lembramos que acho que nem todas as pessoas que viram estão assistindo esse vídeo lembram do início da internet, a discada, os computadores, os navegadores. O início da internet mesmo né, foi há mais tempo, né? Mas do nosso país, do nosso meio social comum, teve uma grande evolução massiva dos últimos anos para cá dessas tecnologias, de se tornar algo ignorado por algumas pessoas, algo que causa medo em algumas pessoas, que causa repulsa, por ser algo essencial na vida de cada um e indispensável.
Então o Bitcoin está encarando o que qualquer inovação encarou. Ela começa devagar, atingindo assim os seus primeiros usuários. Depois ela passa de muito tempo a massificação e a sua evolução conjectua. Mas claro que a tecnologia Bitcoin, seu algoritmo ali, ele está sendo modificado pela própria rede, por programadores experientes que ficam lá trabalhando em busca da sua credibilidade. Então, e tá todo mundo de olho a todo momento, pois é uma rede transparente, precisando sim de um conhecimento técnico para conseguir ver esses dados, analisar sua estrutura, mas ela traz, mesmo com essa transparência, uma grande segurança. Então, em si, já veio pronta, mas ela continua sendo modificada mutualmente e evoluindo e crescendo a cada ano que passa. Por isso, agora vamos ver o futuro do Bitcoin, de rede doméstica a grandes centros de mineração. Adentrar em bancos. Certamente bancos podem passar a utilizar Bitcoin em seus sistemas, sendo que alguns bancos já passaram a fazer isso. Olha, pode ser polêmico, mas é possível de alguns bancos, talvez bancos grandes, não só como isso é feito hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em conectar seu sistema de comunicação, ali a sua rede de transferências internacionais, o network de dados, esse tipo de coisa, e utilizar para melhorar o Ethereum, o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda conectada ali com seus parceiros, mas pode ser usada realmente dentro de um banco. Por exemplo, qualquer banco que você utiliza, tá lá, tem sua conta, tem seu saldo em Bitcoin também adicionado. Pode ser possível e pode ser o futuro do Bitcoin. Se tornar ou tornar-se, né, unidade de conta. Apesar do Bitcoin tiver 8, como eu disse antes, né, apesar do Bitcoin ter 8 casas decimais, ele pode se tornar unidade de conta através do Satoshi, que é a menor quantia de bitcoins, sendo que no momento da criação desse documento, um Satoshi vale 0,001. Ele não vale nem um centavo um Satoshi, que é a menor porção do Bitcoin possível, que seria 8 casas decimais, então tem 8 zeros depois da vírgula, e lá no oitavo zero troca pelo 1. Isso é um Satoshi. Ele vale nem um centavo. Mas a porção do Bitcoin já chegou a valer mais de 100 mil reais. Um Bitcoin. Por isso que é importante ter o Satoshi para a sua unidade de conta. Se tornar meio de transferência mais usado. Será possível? O Bitcoin não é a melhor solução que utiliza a blockchain. Isso é fato. Ele é a inovação. Poderá liderar nesse âmbito, mas acredito que será outra moeda. Isso é uma opinião minha. Se tornar a moeda mais usada no mundo hoje, digitalmente, não vai ser o Bitcoin. Eu tenho plena certeza disso. Eu quero que isso aconteça e alguém esfrega na minha cara depois do futuro que foi o Bitcoin. Ou diga, beleza, não foi o Bitcoin. Porque eu tenho certeza que não será o Bitcoin. Porque ele não é tecnologicamente viável para isso. Ele não tem tanta. Olha, não dá. É preciso de uma criptografia muito avançada para fazer as transferências e quantidade de dados sendo transferidos no mundo inteiro é computacionalmente complicado. Não digo impossível. Possível é, mas precisaria de um corpo de estrutura gigantesco para conseguir sustentar essa rede. E já existem novas criptomoedas que fazem isso com menos poder computacional. Por isso que será talvez usado essas moedas, não o Bitcoin. Mas mesmo assim ele tem grande corpo nessa estrutura mundial. Ser uma tecnologia inevitável.
assim tornar-se parte do cotidiano e do mundo globalizado, fazendo-se ser uma moeda indispensável para o uso. Isso é algo que pode ser também do futuro do Bitcoin, ser indispensável para o uso, como os celulares, né? A gente não imaginava que seria indispensável o celular. Hoje também ninguém mais usa celular antigo, mas se tratando de rede computacional e de dados possíveis mutáveis, a própria estrutura do Bitcoin ela pode sofrer alterações e ser modificada para transmitir mais dados sem precisar de muito poder computacional. Talvez eu vou precisar perguntar para um técnico aí, mas o que é possível de saber? Que estamos chegando no último halving, então o Bitcoin ele está chegando no seu limite de dificuldade de criptografia. Sendo impossível de quebrar o seu sistema, mesmo sabendo que está no limite. Mas então tá ficando chegando no limite da complicação. Então vamos chegar no limite onde que não terá mais dados possíveis para serem criptografados e diagnosticados ali pelas máquinas para conseguir fazer as transferências de Bitcoin. Então ele é uma tecnologia inevitável e pode ser indispensável no uso cotidiano. Deixo a dúvida no ar. Agora, os impactos previstos. A ascensão vai acelerar nos próximos anos. Quebrar o sistema inflacionário indiretamente. Isso é. Olha, Bitcoin é uma âncora dentre os barcos sujeitos às ondulações das marés estatais. O Bitcoin sempre terá a possibilidade de uma desvalorização. Isso é inevitável. Mas o seu sistema, qual não permite emissão, faz dele ser um cubo de aço. Eu digo cubo de aço, pois recentemente um bilionário veio dizer que sua reserva de valor em dólar e ele mostrou interesse no Bitcoin. Ele disse que o seu dólar era como se fosse um cubo de gelo, aonde estava derretendo com o passar do tempo. Então, o sistema do Bitcoin, onde não permite uma emissão descontrolada, faz dele ser um cubo de aço. Claro que o Bitcoin existe essa possibilidade de uma desvalorização, mas comparado com as moedas estatais como são organizadas no mundo hoje, sim, terá um grande impacto no sistema inflacionário indiretamente. Simplificação dos meios de transferências institucionais. Enquanto ainda for mais fácil enviar dados via internet em vez de transportar dinheiro, o Bitcoin será revolucionário. É isso. Enquanto ainda for mais fácil enviar dados via internet em vez de transportar dinheiro, o Bitcoin será revolucionário. Agora o lado ruim da coisa, né? Consumo de energia. O lado ruim da rede Bitcoin. Considerar que fabricar moedas e cédulas são prejudiciais ao meio ambiente é lógico. Sim, elas são prejudiciais. Elas não são ecologicamente sustentáveis. Mas a rede de computadores usados para realizar as transferências de bitcoins hoje no mundo consome 7 gigawatts-hora. Comparando com o Brasil, um país continental, consome 518 gigawatts-hora. Olha, é muita energia. Deve ter país que consome 7 gigawatts-hora hoje no mundo. E toda a rede de computador ligada para transferência de Bitcoin consome isso. É muita energia. Mas lembramos que
as tecnologias computacionais tendem a evoluir. E o Bitcoin está chegando próximo do seu último halving. Com o passar até 2031, se eu não me engano, até chegar lá, vai precisar ser mais computadores, novos computadores. Então provavelmente vai aumentar o consumo de energia para usar o Bitcoin. Mas pela evolução e transformação de seus dados e pela evolução dos microprocessadores dos computadores, poderá ser feita uma diminuição no consumo de energia. Então, isso é algo que impacta o mundo. Isso é fato. O consumo de energia ele é grande. Poderá ser diminuído no futuro com avanços tecnológicos. Isso é fato também. Lições valiosas. Bitcoin é muito mais do que um lugar para ganhar dinheiro. Certo? Você concorda comigo? Bitcoin é muito mais do que um lugar para ganhar dinheiro. Você está no controle. Comece a incorporar tudo o que aprendeu e garanta um futuro com mais conhecimento, pois estamos no início da mudança do século. Logo após os computadores e microchips. Confiança é o primeiro passo. Você não está sozinho ou sozinha. E se for começar, comece devagar. Agora, para terminar, vamos mudar um pouco o clima. Foi um pouco longo esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha conseguido captar as mensagens. Espero que tenha conseguido anotar os dados. Talvez, se você quiser saber mais coisas, vou lembrar novamente, na descrição desse vídeo tem as referências. Por isso, siga-me nas redes sociais. Também deixe o seu like, comente e se inscreva, porque isso me ajuda muito. Obrigado pela sua atenção. É um prazer conectar com você. E esse foi o Planeta Capital. E mais uma vez, tchau!